Vamos conversar agora com o pré-candidato ao governo do Paraná, César Silvestre Filho, do PSTB. César, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Mercosul. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Por que você saiu do Podemos, César? Daniel, essa é uma história um pouco longa, mas acho que precisa ser contada, né? Primeiro, é importante saber por que eu entrei no Podemos, né? Eu fui para o Podemos a convite do senador Álvaro Dias, com uma proposta clara à época de entrar no partido para construir no Podemos um projeto de candidatura ao governo do Paraná. Eu já tinha sido pré-candidato ao governo em 2018, na época ainda quando eu estava no Cidadania, e no início ali de 2019 o senador Álvaro me procurou e falou: o Podemos precisa crescer no Paraná, para crescer precisa ter um projeto de candidatura majoritária, senão o partido não cresce, e fez lá na época uma série de considerações para dizer que eu tinha ali o perfil para levar esse projeto adiante. Eu acreditei na palavra dele, me motivei com essa proposta, trabalhei intensamente por 2 anos para estruturar o partido em todo o Paraná, né? Conseguimos aí lançar um número expressivo de candidatos a prefeitos, vereadores nessas últimas eleições municipais. Saímos de 1 prefeito para 16 prefeitos, de pouco mais de 20 vereadores para quase 300 vereadores, né? Um processo extremamente intenso de crescimento político, e estava motivadíssimo com essa possibilidade de poder apresentar para o Paraná uma candidatura ao governo no Podemos até então. Entretanto, as coisas mudaram, né? O senador, que vinha reiterando que não era mais candidato a nada, falou para mim, inclusive, muitas vezes que não seria candidato em hipótese alguma a algum cargo no Paraná, que estava desencantado com a política. Acredito que acabou mudando de opinião muito em razão da filiação do Sérgio Moro ao partido. De alguma maneira isso mudou o entendimento dele. Eu respeito, entendo que na política existe essas mudanças. E de lá para cá, toda a orientação do partido, inclusive endossada, né, apoiada pela direção nacional, foi do partido não mais trabalhar por uma candidatura ao governo, e sim trabalhar por construir uma aliança junto ao palanque do atual governador, do Ratinho Júnior. Ainda que, na minha opinião, e eu sempre deixei isso muito claro, isso é péssimo para a construção, né, da candidatura ao presidente da República que o Podemos escolheu. Eu sempre dizia, isso desmoraliza a candidatura do candidato a presidente, até porque ele é do Paraná. É constrangedor ele ter que enfrentar essa eleição dividindo o palanque, né, com Lula e até mesmo com Bolsonaro, porque a gente sabe que o esforço hoje do governador Ratinho Júnior é fazer uma eleição colocando um pé em cada canoa. Na verdade, acho que vai até faltar pé, porque tudo indica que ele está disposto aí a colocar nesse palanque quem aparecer, né, fazendo um grande balaio de gato, com candidatos a presidente de todos os lados, tentando aí criar um laranjal, né, na posição em relação à sua candidatura ao governo, em relação aos candidatos a presidente da República. Eu falava, o Podemos não pode participar disso, isso desmoraliza. Mas, enfim, quem manda no partido, você sabe, o senador Álvaro Dias tem uma ascensão muito forte sobre a presidente nacional. A vontade dele de se firmar como candidato ao Senado nessa grande aliança envolvendo todo mundo acabou sendo determinante, e ele acabou, em algum momento, usando a minha pré-candidatura ao governo muito mais como instrumento de pressão junto ao governo, para dizer, olha, se vocês não me colocarem como candidato a senador na chapa, nós teremos candidato ao governo. E, Daniel, isso não é sério, né? Eu acho que usar as pessoas como moeda de troca, primeiro, que é desrespeitoso do ponto de vista pessoal. Acho que ninguém gosta de se sentir usado. E segundo, isso não é correto com o povo do Paraná. Acho que um partido sério não coloca uma candidatura ao governo como um instrumento de pressão. Se você quer levar para o Paraná uma proposta séria de governar o Estado, você tem que construir isso desde a base. Você saiu brigado do Podemos, César, porque a tua fala é uma fala bastante firme, teve um rompimento, hoje estão verdadeiramente em lados opostos, você e o senador Álvaro Dias? Não tem. Daniel, acho que a firmeza da fala é justamente pela clareza da discussão. Eu fui muito honesto com o senador Álvaro Dias quando ao longo do processo afirmava para ele, senador, nós estamos conduzindo muito mal esse processo.
Isso enfraquece o partido, isso desvaloriza a candidatura do candidato a presidente que o Podemos escolheu, que é o Sérgio Moro, isso fragiliza essa candidatura e o governador está tentando fazer uma aliança colocando todo mundo, que lá na frente vai dar errado. E coloquei isso reiteradamente, com transparência, para a base do partido, para a presidente do partido, para o próprio candidato a presidente, falei isso para ele. Então, tudo isso me dá a tranquilidade de agora poder repetir isso. Isso não foi trabalhado de forma obscura, no bastidor, com mimizinho, com conversinha de cochicho de ouvido. Isso foi colocado por mim sempre com muita tranquilidade. Quando o PSDB, percebendo toda essa dificuldade, né, de levar esse projeto da candidatura no Podemos, me procura e diz: César, você está disposto a construir essa candidatura ao governo até o final? Eu falei: sim, estou. Você topa construir isso conosco no PSDB? Porque nós do PSDB queremos uma candidatura ao governo. Nós acreditamos que é importante para o Paraná ter uma candidatura que se coloque entre o que está colocado hoje nesse momento. Requião com o PT de um lado e o Ratinho Júnior, né, associado a esse grande balaio aí, querendo colocar todo mundo no mesmo palanque, principalmente Bolsonaro e etc., de outro. E eu falei: olha, se o PSDB me der condições de levar esse projeto até o final com a firmeza que eu pretendo, eu topo. E o PSDB está disposto a levar esse projeto até o final? Ou corre-se o risco de lá nas convenções em agosto não sair candidatura do César, porque a gente sabe que uma parte do PSDB também é governista? Não, é importante até dizer isso. Esse PSDB governista, digamos, suscetível às pressões do governo, já saiu do partido. A notícia da nossa filiação criou no governo uma reação tão forte, né? O governo, de forma até meio histérica, saiu no dia seguinte exonerando pessoas, fazendo caças às bruxas dentro do governo, e pressão violentíssima sobre os prefeitos do PSDB e os deputados, digamos assim, mais vulneráveis ao governo. Tanto é verdade que o Adhemar Traiano, que já tem um acordo com o Ratinho Júnior de ser o próximo presidente da Assembleia, caso o Ratinho seja reeleito, foi o primeiro a sair. O Marcelo Rangel, que é funcionário do governador, já tinha inclusive anunciado a saída dele internamente, também acabou fazendo ali um gesto para agradar ao governador, saiu. E o Paulo Litro, que era o presidente do partido, né, pressionado por liberação de recursos, ameaça de ter cortado os recursos para os seus munícipes que ele representa, ele acabou saindo. Quem ficou do nosso lado são aqueles que tinham clareza, né, da importância do projeto, muito especialmente o deputado Michele Caputo, muito corajoso, né, que até tinha ali uma convivência na base do governo, mas foi determinante nessa posição de construir o projeto, o ex-governador Beto Richa e o deputado federal Valdir Rossoni, que em todos os momentos falaram: não, a maior contribuição que o PSDB pode dar para o Paraná nesse momento é oferecer uma candidatura alternativa a esse quadro e que tem alinhamento no projeto nacional do partido para ajudar a construir. E eu queria só voltar lá para responder a tua pergunta. Você perguntou se eu saí brigado. Não, eu não saí brigado. O que nós tivemos foi uma conversa política muito madura, muito honesta. O senador Álvaro Dias, em determinado momento, me ligou e disse: é verdade que você está conversando com o PSDB? Eu falei: sim, senador. Ah, mas se você ficar, você é o presidente do partido. Eu falei: senador, eu não vou ficar no partido para conspirar contra o senhor. Eu fui para a presidência do Podemos ao seu convite. Se o senhor hoje está trabalhando para entregar o partido para o Ratinho, porque é importante para a construção da tua candidatura ao Senado ter o apoio do governo, eu entendo e não vou ficar conspirando contra você, não é do meu perfil. Agora, só César, respeite o meu caminho. Eu estou seguindo, boa sorte. E eu acho que nós saímos bem, não tem ali animosidades. Tanto eu recebi uma mensagem da presidente nacional, Renata Abreu, ontem, absolutamente amistosa, dizendo: César, eu entendo o teu processo, boa sorte. E claro, dizendo: olha, as portas estão sempre abertas, vamos continuar conversando. Então, acho que o maior sinal de que a nossa convivência foi respeitosa. A gente tem muito para falar. Eu quero perguntar para o César sobre Guaratuba, comentei há pouco no jornal, mas alguns ouvintes aqui estão te emparedando e quero fazer essa pergunta em nome deles. Você falou, estou conversando com o César Silvestre Filho, pré-candidato a governador pelo PSDB. Você falou que o senador Álvaro Dias teve um projeto pessoal. Uhum. E aí os ouvintes estão falando: mas o César também não está trocando de partido por um projeto pessoal?
Não é um projeto pessoal que te motivou a sair do Podemos? Veja, eu acho que todos os políticos, em alguma maneira, eles constroem projetos políticos em cima de decisões que previamente você toma no âmbito pessoal. A maior mentira é dizer que a vida pessoal e a vida política elas caminham em sentidos opostos. Quando você decide ser candidato ao governo, você decidiu antes que você está disposto a pagar todos os preços, todas as consequências de uma decisão como essa. Se eu buscasse conveniência política, que talvez seja isso que as pessoas estão perguntando, eu ficaria no Podemos. Você sabe, o mundo político sabe, eu teria uma eleição para deputado federal tranquila dentro do Podemos. Se eu estivesse buscando conveniência, cargo, mandato, benesses que os mandatos públicos dão, eu ficaria lá. Eu estou disposto a pagar o preço de construir uma candidatura ao governo com todas as consequências, ganhando ou perdendo, mas para contribuir com o nosso Estado, oferecendo alternativas a esse quadro que está aí colocado. Em nenhum momento eu estou dizendo que a disposição do senador em construir a candidatura dele é ilegítima. Ele é o atual mandatário, ele tem todo o direito de buscar a reeleição. Entretanto, a estratégia que ele optou é que, para viabilizar a candidatura dele, ele tinha que sacrificar um projeto de candidatura própria ao governo. Eu fui contrário a essa estratégia, porque isso enfraquece o partido. Nenhum partido cresce com candidato ao Senado, você sabe disso. O que dá musculatura para os projetos são projetos como esse, candidatura ao governo, que se mobiliza o Estado inteiro, faz as pessoas sonharem, se engajarem, se identificarem e se fortalecerem. Então foi um antagonismo de visões. Agora, ele tem todo o direito de disputar, e tanto é verdade que eu falei, siga o seu caminho, eu respeito, só não tenta me prender e não tenta me usar como moeda de troca, porque isso aí sim não é correto. Vamos falar um pouco sobre projetos. Eu comentei no noticiário do dia, trouxe isso, o tema lá da travessia de Guaratuba. Na tua opinião, qual é o diagnóstico de por que não temos ponte e se dá para fazer? Ô Daniel, essa questão da balsa, da travessia de Guaratuba, é o símbolo maior do governo do Paraná hoje. É o símbolo do desgoverno, é o símbolo da ineficiência desse governo, é o símbolo da inoperância que hoje que reina no estado do Paraná. Eu frequento Guaratuba a minha vida inteira. Minha família tem um apartamento no litoral do Paraná. Eu convivo com essa questão dessa ponte desde a minha infância. Você falou aqui 16 anos, essa promessa da ponte vem desde quando o governador Álvaro Dias ainda estava no governo, isso remonta à década de 90, então mais de 30 anos dessa discussão. E ontem o governador falou, a solução para a balsa é a ponte. Olha, isso aí é a famosa obviedade ululante. Falar isso agora, no final do governo, nós sabemos que essa ponte não será resolvida da noite para o dia. Nós temos uma questão urgente desse contrato da balsa, que o governo não teve a competência de fazer uma boa contratação. Se você, que tem formação jurídica, pegar o processo, você vai ver que o governo operou para reduzir as exigências técnicas para permitir que essa empresa pudesse assumir o contrato. Se o próprio processo foi iniciado exigindo uma comprovação de operação de pelo menos 800 mil veículos ano, de uma hora para outra, sem nenhuma provocação formal, o próprio governo orienta que se reduza essa exigência para 330 mil veículos ano, que é exatamente o acervo que essa empresa precisava para poder disputar essa licitação. Sem surpresa, quem venceu a licitação? Essa empresa que está promovendo o caos hoje no Paraná. Esse contrato foi resultado da irresponsabilidade desse governo. Não estou aqui fazendo nenhuma outra ilação. Acho que essas questões têm que ser apuradas. Por que o governo reduziu as exigências técnicas? Mas a verdade é que hoje o povo do Paraná está correndo risco, o litoral do Paraná está sendo depreciado sistematicamente por essa questão da travessia. Os usuários do litoral do Paraná hoje, muitas vezes, repensam em descer até o litoral na indisposição de ter que enfrentar essas filas e o perigo que é essa ponte. E, no fundo, isso é só a pontinha do iceberg que simboliza a inoperância do governo. Fala-se da ponte. Vamos lá falar da ponte. A ponte é outro símbolo da inoperância. O governo anterior fez o estudo de viabilidade técnica
e já apresentou 5 propostas de traçado ainda no governo anterior. O atual governo, em 2019, quando assumiu, já tinha isso pronto. Bastava pegar essas 5 propostas, fazer o estudo do impacto ambiental, fazer o IARIMA, que é uma exigência da lei, e a partir dos resultados do IARIMA, iniciar o processo do projeto básico. Mas não. De novo, por erro, por falta de competência técnica, o governo colocou tudo no mesmo processo, atropelando o IARIMA junto com o projeto básico. Evidentemente que o Ministério Público, nesse caso, fazendo valer o que está na lei, que qualquer estagiário de engenharia sabia que eram etapas prévias, suspendeu o processo. Na prática, só de projeto, nós, paranaenses, perdemos mais de 1 ano por conta dessa barberagem que o governo do Paraná cometeu agora nessa etapa. E uma coisa importante dizer, o governo anterior já tinha liberado o recurso. O recurso do projeto. Da obra. Da obra. Da obra. O governo Beto Richa já tinha conseguido, junto ao BID, os recursos financeiros carimbados, vinculados para a execução dessa obra. Já está correndo juro, inclusive. Veja, nós perdemos praticamente esse mandato inteiro em barberagens do governo para conseguir iniciar o projeto básico. Nem o projeto básico foi começado. Quer dizer, isso é só mais um símbolo. Bom, a gente vai ter uma campanha quente e o tempo estourou, uma pena, queria continuar a conversa aqui, mas já deixar o convite ao César Silvestre Filho que retorne ao jornal. Vou trazer o governador, vou trazer até o Pantufa, o Requião, se ele quiser vir aqui também para vir conversar conosco no jornal. Mas quero te agradecer muito, César, pela presença e principalmente para explicar aos ouvintes o teu ingresso no PSTB e a tua disposição para concorrer ao governo do estado. Te desejo sucesso aí no pleito. Obrigado, Daniel. E eu queria só concluir esse assunto para dizer o seguinte: essas medidas e essas consequências que estamos vendo hoje no litoral do Paraná, elas não são aleatórias. Elas permeiam várias decisões do governo. Hoje nós estamos sem pedágio. O contrato de pedágio do Paraná acabou. Não acabaram com as tarifas abusivas. O contrato se encerrou por fim do prazo pelos mesmos motivos. O governo não conseguiu licitar a continuidade das concessões por falta de competência técnica na condução do processo. Hoje tem um apagão na assistência aos usuários das rodovias do Paraná. Já começou a aparecer buraco, mato, polícia militar saindo das cidades para fazer segurança em rodovia, bombeiro deixando a população descoberta para atender acidente em rodovia. De novo, por irresponsabilidade e falta de aptidão do governo em resolver problemas minimamente complexos. É por isso que eu coloco a minha candidatura ao povo do Paraná, com a experiência administrativa que tenho de 8 anos como prefeito, como deputado estadual. Pena que o nosso tempo acabou, mas quero aqui voltar para discutir o Paraná, diversos outros temas. O Paraná precisa ser colocado numa discussão mais séria, com clareza, e o Paraná não precisa e não pode, Daniel, ficar refém dessa polarização que está aí. Requião com o Lula de um lado, Ratinho com o Bolsonaro de outro, e o Paraná achar que as opções são essas. Eu quero colocar o meu nome à disposição do povo do Paraná como uma opção que tem experiência administrativa e tem clareza das questões que o Paraná precisa enfrentar em cada uma das regiões do nosso estado. Tá afiado o homem, né, gente? César Silvestre Filho conosco aqui no Jornal da Mercosul. Muito obrigado pela audiência. Amanhã voltamos, 7 da manhã. Tchau. Obrigado.